Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui agora para trazer mais um conteúdo para vocês, um conteúdo novo, beleza? Eu quero que vocês reparem direto aqui, ó, o tema da nossa aula. Estamos falando agora sobre Europa. Obviamente a gente está mudando sim de apostila, estamos entrando na apostila 3, um conteúdo novo, beleza? Um conteúdo bastante importante, bem tranquilo de se trabalhar, bem tranquilo de vocês entenderem essas primeiras aulas, beleza? E hoje eu vou estar trabalhando com vocês especificamente o quadro natural da Europa, beleza? Fazendo um panorama geral dos aspectos físicos da Europa relacionados a clima, vegetação, hidrografia, relevo, atividades sísmicas e tudo mais, beleza? Não é uma aula difícil, pelo contrário, é uma aula bem tranquila, vocês vão ver que ela vai decorrer tranquilamente. Eu estou colocando vários mapas para facilitar o entendimento de vocês, beleza? E para começar logo de cara, o pontapé inicial, eu vou trazer para vocês o mapa da Europa, beleza? O mapa político da Europa. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, apesar de estar aqui em destaque, você sabe que a Europa é um continente bem pequeno. Segundo, é um continente banhado por diversos corpos hídricos, corpos d'água importantes. Vou destacar dois corpos: o Oceano Atlântico, aqui em sua porção norte, e o Mar Mediterrâneo, aqui ao sul do continente europeu, beleza? A gente vai falar muito sobre o Mar Mediterrâneo daqui a pouquinho, quando nós estivermos falando sobre a população europeia e a questão da imigração, ok? Outra coisa que eu quero destacar é o território europeu, todo ele se encontra no hemisfério norte, ok? Sendo grande parte das suas terras na faixa temperada do planeta e uma pequena faixa de terra menor, não é tão pequena assim, aqui na porção polar norte, beleza? Então eu quero destacar isso para vocês porque quando a gente vai falando sobre o clima europeu, vocês vão ter que relacionar essa posição latitudinal da Europa com a ocorrência climática aqui nessa região, beleza? Claro que nós temos outros fatores climáticos, mas esse daqui já é um fator que tem que ser destacado logo de cara, ok? Seguindo, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o relevo da Europa, passar um panorama geral sobre o relevo da Europa. O que eu quero destacar aqui? A Europa tem uma diversidade bem interessante de formas de relevo. A Europa possui, por exemplo, maciços antigos, beleza? Que são áreas com relevo bem antigo, formas suaves, não muito elevadas, obviamente. E eu tenho como principal exemplo aqui, eu vou destacar os Montes Urais, que é uma formação que ajuda a dividir, é uma barreira física que separa a porção russa da Europa da porção russa asiática. Ou seja, separa o continente asiático do continente europeu. Eu vou mostrar no mapinha já para vocês. Ao centro do continente nós temos as planícies centrais. Essas áreas de planície, elas favorecem o que, professor? Favorecem a agricultura, favorecem a pecuária. Tranquilo? Agricultura mecanizada com alta produtividade lá na Europa. Beleza? As cordilheiras recentes, os pontos mais altos da Europa, se concentram na região sul da Europa. E isso não é por acaso. Eu vou mostrar para vocês um próximo mapa aqui também, que vocês vão entender o porquê dessa região concentrar os pontos mais elevados da Europa. E nós temos também algumas depressões na Europa, e eu quero destacar principalmente a Holanda, que é um país que se encontra quase todas as suas terras, quase toda a sua área abaixo do nível do mar. E daí é necessária a construção de diques e pólders para impedir o avanço, para barrar o avanço da água no território holandês e permitir o desenvolvimento daquele país, tanto o desenvolvimento industrial quanto urbano, quanto também atividades agrícolas e pecuárias, ok? Olhando aqui no mapa, para ficar mais fácil para vocês entenderem, aqui estão os maciços antigos, beleza? Olha aqui os Montes Urais, separando a porção russa europeia da porção russa asiática, e obviamente separando também os dois continentes aqui, beleza? Nós temos aqui ao sul a concentração dos dobramentos recentes, logo áreas mais elevadas, áreas com altitude muito maior, ok? Aqui nessa área central você tem as planícies centrais, que a gente falou agora no último slide, que favorece o quê? A ocupação e também o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, beleza? E aqui nessa região é onde você tem as principais depressões, que é o caso da Holanda, ok? Falando sobre a questão sísmica da Europa, reparem aqui ao sul da Europa, ali próximo ao Mar Mediterrâneo, você tem o quê? O choque entre placas tectônicas. Esse choque vai favorecer o quê? O surgimento dessas áreas mais elevadas, por exemplo, os Alpes.
que são áreas com altitude bem elevada se comparado com o restante do continente europeu, beleza? Eu quero destacar para vocês também aqui a Islândia, que fica localizada no Oceano Atlântico, na porção norte, e é um país que é formado a partir do deslocamento de placas tectônicas, tranquilo? Se não houvessem aquela atividade ali, não existiria a Islândia. Eu não vou me aprofundar muito agora sobre a Islândia, porque no final da nossa aula eu estou indicando para vocês 2 documentários muito tranquilos de se assistirem, muito didáticos, tranquilo? E que vão ajudar muito vocês a entenderem um pouco mais sobre a Islândia e a formação desse país. E reparem aqui que no caso da Islândia você tem o quê? O afastamento de 2 placas tectônicas importantes, a placa norte-americana e a placa euroasiática, beleza? A hidrografia europeia também é outro ponto de destaque. A Europa, principalmente na sua área central, apresentam muitos rios navegáveis, rios que são utilizados para navegação, para o transporte de pessoas e também de mercadorias, o que favorece o quê? A industrialização e a urbanização às margens desses rios. Estou destacando 3, mas nós temos diversos rios importantes na Europa, como por exemplo o rio Tâmisa, que é um rio que sofreu impactos muito pesados devido à poluição ao longo de séculos e recentemente passou por um processo muito sério, muito assim, é um exemplo para o mundo todo de despoluição de um rio tão urbano, ok? E hoje é um rio bastante limpo, beleza? E é um rio que está no coração da Inglaterra. O rio Volga, sendo o rio mais extenso da Europa, beleza? Você tem o rio Reno, esse é o rio mais importante. E o porquê que ele é mais importante, professor? Porque às margens do rio Reno, você tem importantes áreas industriais, como é o caso da Alemanha, tranquilo? As áreas industriais mais importantes da Alemanha se localizam às margens do rio Reno. E esse rio tem a sua foz lá no porto de Roterdã, na Holanda, o mais importante porto, o maior porto da Europa. Um porto que ajuda muito no escoamento e na entrada de produtos para o continente europeu. E você tem o rio Danúbio, que é um rio importante porque ele corta diversos países. Então ele favorece o quê? A integração entre diversos países europeus, beleza? O rio Danúbio, ele corre mais ao sul do continente, beleza? Esse rio, por exemplo, ele vai desaguar mais ao norte, nessa região aqui, ok? Vocês pegando um mapa sobre relevo e hidrografia da Europa e vocês olharem com calma, vocês vão reparar a diversidade de rios que ocorrem no continente europeu. Rios esses que favoreceram muito a ocupação e o desenvolvimento de diversas atividades no continente. Beleza? Olhando para o clima e para a vegetação da Europa, eu estou trazendo só um mapa da vegetação e eu vou sobrepor aqui a parte climática da Europa. O que eu quero destacar para vocês aqui? Aqui nós temos os tipos de vegetação da Europa. E essas vegetações elas dialogam diretamente com o clima europeu. Por exemplo, aqui na região ao sul da Europa, banhada pelo Mediterrâneo, você tem a vegetação mediterrânea, com o predomínio de vegetação arbustiva, de vegetação arbórea, vegetação de baixa altura, não é uma vegetação imponente como, por exemplo, a floresta amazônica, pelo contrário. Essa vegetação, ela ocorre em que área, professor? Em área de clima mediterrâneo, beleza? Nessa região aqui, você tem as estepes, semiárido e as estepes. Aqui você tem o quê? Vegetação adaptada a clima seco, um clima semiárido, tranquilo, marcado por presença das pradarias e principalmente de plantas adaptadas ao clima seco, assim como no Nordeste brasileiro, que são as chamadas xerófilas, beleza? Você tem nessa região aqui, ó, azul, o clima de vegetação de altitude, ou melhor, a vegetação de altitude e o clima de altitude, ou o clima frio de montanha, ou frio de altitude, pode aparecer qualquer um desses nomes na sua apostila e em livros que vocês consultem. Frio de altitude, frio de montanha, beleza? É a mesma coisa, são áreas montanhosas, tranquilo? Se você pegar o mapa que eu coloquei aqui agora há pouco de altitude, você repara que são áreas montanhosas, áreas de ocorrência de um clima frio de altitude e uma vegetação de altitude, beleza? Olhando para o centro do continente, você tem um predomínio muito grande de quê? De uma floresta temperada. Uma floresta temperada caducifolia, ou seja, que perdem as suas folhas
nos meses mais frios. Lembrando que a Europa tem as 4 estações do ano bem definidas em quase toda a porção continental, beleza? Olhando aqui mais ao norte, você tem a ocorrência das coníferas, ou da floresta boreal, ou também chamada de floresta de taiga. A taiga, assim como nós vimos lá no norte do Canadá, beleza? Aqui marcada pelos pinheiros, aquela vegetação que favorece o quê? O escoamento da neve, beleza? Nos meses mais frios. E ao extremo norte do continente europeu, num clima polar, você tem a tundra, aquela vegetaçãozinha marcada por musgos, tranquilo? Aquela vegetação que só consegue brotar nos meses mais quentes, quando o gelo derrete em alguma dessas áreas aqui, beleza? Então você percebe uma relação muito grande entre a ocorrência do clima e a vegetação do local, tranquilo? Você consegue direcionar perfeitamente a questão climática. Nessa faixa aqui um clima temperado, aqui um clima temperado continental mais seco, aqui um clima temperado oceânico, litorâneo, um clima mais úmido, devido ao quê? À proximidade com o Oceano Atlântico em sua porção norte, beleza? Então você percebe que há uma relação muito próxima entre vegetação, clima e, obviamente, o relevo, tranquilo? Não deixando de ser importante, você também consegue entender algumas coisas na Europa a partir do conhecimento desse outro fator climático, que é a corrente, que são as correntes marítimas. Aqui você tem a corrente do Golfo, uma corrente quente que sai aqui próximo do México e vai em direção ao Oceano Atlântico em sua porção norte. Você também pode encontrar a corrente do Golfo quando ela chega aqui próxima à Europa, sendo chamada de corrente do Atlântico Norte. Saiba, o importante aqui essa é uma corrente quente. É uma corrente quente que tem qual importância, professor? Ela faz com que os invernos nessa região sejam menos rigorosos, como é o caso, por exemplo, da Noruega. Tranquilo? Essa corrente também ajuda a explicar um pouco do enorme potencial, da grande capacidade pesqueira nessa região aqui ao norte da Europa. Ok? Então, quando você pensar em correntes marítimas que influenciam no clima e na vegetação europeia, pensa na corrente do Golfo. Guarda isso. Apesar de estar chegando próximo ao Polo Norte, é uma corrente quente. Obviamente, ela aquece a água do Atlântico Norte e ocasiona um volume maior de chuva, principalmente aqui nesse litoral oeste do continente europeu. Beleza? Guarda isso. Olhando aqui um resuminho de clima, a gente consegue dividir o clima da Europa em 3 faixas. Ao norte, ao centro e ao sul. Ao norte, você tem lá a floresta boreal e a tundra, que nós vimos agora. Na faixa mais central, nós temos a predominância do clima temperado, beleza? E mais ao sul, nós temos a ocorrência de quê? Clima mediterrâneo, ali próximo ao mar Mediterrâneo. E também nós temos climas frio de montanha, tranquilo? E nós temos também a questão das xerófilas, aqui onde você tem, eu não coloquei aqui, né? Não coloquei, mas não, eu citei para vocês, né? No caso é isso daqui, ó. Esse clima aqui, ó. Esse clima árido aqui mais ao sul da Europa, vamos dizer sudeste da Europa, beleza? Para ficar mais correto para vocês visualizarem no mapa, tranquilo? E ainda tem aqui, ó, nessa região, também sul, você tem o clima frio de montanha, que eu mostrei para vocês, que é a vegetação de altitude predominante nessa região mais elevada. Tá claro para vocês a relação, então, entre vegetação, clima e relevo, ok? Seguindo, eu quero deixar aqui para vocês um resumo sobre 2 conteúdos importantes. Primeiro, a questão da Holanda. A Holanda, que é um país que tem grande parte das suas terras abaixo do nível do mar. Eu queria que vocês vissem esse documentário, que mostram as grandes obras que a Holanda desenvolveu para poder ampliar a sua atividade industrial, ampliar as suas cidades litorâneas, tranquilo? E evitar o avanço do Oceano Atlântico. E eu quero que vocês também assistam, pode chamar toda a família para assistir esses 2 documentários, bota no YouTube lá, gente. Muito bacana, vocês vão conhecer um pouco mais da Islândia, tranquilo? E vocês vão entender a diversidade gigantesca de paisagens que ocorrem naquela região, tranquilo? Assim como a grande influência do quê? Do deslocamento das placas tectônicas ali naquela região, separando o território da Islândia, literalmente, ok?
vocês vão perceber uma diversidade de paisagens muito grande nesse país, que é, sem dúvida, um dos países que eu tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe, um dia, beleza? Então fica aqui aquele panorama geral relacionado ao clima da Europa. Você pode dividir lá os climas mais ao sul, mais na faixa central, e os climas, ou melhor, mais ao norte, faixa central, e mais ao sul. Você tem uma relação desse clima com o relevo e, obviamente, a vegetação, dialogando também com esses outros dois fatores importantes, beleza? Guarda isso. Não esquece também desse mapa das placas tectônicas que eu coloquei para vocês, dessas atividades sísmicas mais ao sul da Europa e também atividades vulcânicas, beleza? Pelo choque entre essas placas. Se você conseguir guardar tudo isso nessa primeira aula, valeu a pena a gente chegar até aqui, beleza? Nas próximas aulas, a gente vai entrar agora em questões mais socioeconômicas da Europa. Falar sobre população, falar sobre economia, tranquilo? Sobre as indústrias europeias. E vocês vão perceber que é importante esse entendimento de todo o panorama natural, desse quadro natural da Europa, beleza? Quero pedir a vocês, para vocês acessarem a apostila de vocês, darem uma olhadinha na apostila. Com certeza na apostila tem esse conteúdo de forma talvez um pouco mais resumida do que eu falei aqui, porém eu quero que vocês deem uma olhada e principalmente tentem fazer os exercícios, beleza? Eu estou mandando para vocês também uma lista de exercícios com 10 questões sobre esse tema. Se você olhar minha aula, você vai conseguir fazer as 10 questões tranquilamente, beleza? E na próxima semana a gente vai estar entrando com uma nova aula, ok? E não esqueçam de assistir esses últimos documentários que eu estou citando aqui no final. Reúne a família, pega o Guaraná, prepara a pipoca, que vale muito a pena, ok? Queria deixar aqui novamente um forte abraço para todos, que vocês continuem se cuidando. Eu estou com muita saudade de vocês, podem ter certeza disso, e até a nossa próxima aula, tá bom? Abraço, gente!